Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para vocês. E não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Hoje vamos falar da caminhada de Jesus para Jerusalém com seus discípulos e dos ensinamentos que ele dá. Jesus parte da Galileia, no norte de Israel, rumo a Judá, no sul, onde fica Jerusalém. Mas tem de passar pelo centro do país, onde habitam os samaritanos, remanescentes do reino do norte, que fora dizimado pelos assírios. Sabemos que os samaritanos e os judeus não eram povos amigos. Quando os assírios, em 722 a.C., destruíram o reino das 10 tribos do norte, dizimaram a sua capital, que era a Samaria. Repovoaram essas terras com povos pagãos, que trouxeram para ali os seus próprios deuses, e misturaram suas crenças com as dos israelitas que tinham sido deixados no lugar. Esse novo grupo resultante foi a origem dos samaritanos da época de Jesus, recebendo seu nome da capital do Reino do Norte. Eles construíram o seu templo em Garizim e não adoravam no templo de Jerusalém. Tinham as suas liturgias, o seu sacerdócio, os seus sacrifícios, embora aceitassem os 5 primeiros livros da escritura judaica. Por isso, a desavença entre os judeus e eles. Além disso, os judeus também os viam como a memória viva da destruição das tribos do norte. Por isso, quando Jesus descia a Jerusalém, como conta Lucas, e os apóstolos foram à frente preparar um lugar para eles na cidade, não foram recebidos. Além de não se darem bem com os judeus do sul, os samaritanos tinham aversão a Jerusalém por causa da existência do templo lá. O historiador Joséfo narra que eles chegaram ao ponto de, durante uma festa da Páscoa, terem introduzido no templo de Jerusalém ossos humanos, o que contaminava o templo e exigia purificação, perturbando a festa, que era a mais importante para os hebreus. Joséfo também conta que os samaritanos mataram um grupo de judeus que peregrinavam a Jerusalém em outra ocasião, quando eles passavam pela Samaria. Desse modo, havia muitas feridas entre samaritanos e judeus. Daí não quererem receber Jesus, que estava se dirigindo a Jerusalém. Foi neste contexto que João e Tiago disseram: "Queres que joguemos fogo do céu sobre eles?" Havia zelo dos apóstolos nessa cena, mas também emoções muito fortes por detrás da sua atitude, já que eles tinham visto os samaritanos recusar-se a receber Jesus. Estavam passando junto desses que haviam aterrorizado, agredido e mesmo assassinado seus conterrâneos. Sua reação foi clamar a destruição desses samaritanos, invocando o fogo do céu. Essa figura, invocar o fogo do céu, era conhecida na época. O fogo do céu tinha destruído as cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra, como conta Gênesis 19, como julgamento por seus pecados. O segundo livro de Reis, no capítulo 1, versículos 9 a 16, conta um episódio em que o profeta Elias clamou por fogo do céu contra seus inimigos. Então, João e Tiago estavam comparando os samaritanos com os habitantes daquelas duas cidades. Não apenas pessoas das quais discordavam, pessoas pecadoras que para eles mereciam ser destruídas. E também pensavam que, se Jesus é um novo profeta que veio ao mundo para trazer a palavra de Deus, justificava-se que ele agisse como os profetas do Antigo Testamento, que não mostravam misericórdia para com os seus inimigos, como foi o caso de Elias. Tudo isso colaborou para pensarem em clamar pelo fogo do céu.
Porém, Jesus não era um novo e grande profeta. Sua mensagem era muito mais profunda e era de misericórdia. Por isso Jesus os repreende. Não tinham ainda compreendido o que Jesus dissera no Sermão da Montanha sobre amar os inimigos. Queimar os inimigos? Sim, mas com o fogo do amor e da caridade, com o Espírito Santo. Ele é o fogo do céu. O Filho do Homem não veio destruir, mas salvar. Veio buscar os perdidos e não acabar com eles, como o próprio Jesus afirma. Abrindo um parênteses, isso nos permite compreender que, embora personagens do Antigo Testamento fossem prefigurações de Jesus, nem todos os seus atos eram similares. Havia também descontinuidade entre os atos deles e os de Jesus. Jesus então repreende Tiago e João e responde ao zelo deles com novos ensinamentos sobre o que significava ser discípulo. Primeiro, um jovem diz a Jesus: "Eu te seguirei aonde fores." E então Jesus aponta para a sua pobreza, sua forma itinerante de andar por Israel, dizendo que os pássaros do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, não tem uma casa. Depois, Jesus convida uma outra pessoa a segui-lo, e esta pede para primeiro enterrar os pais. Jesus responde com uma das frases mais chocantes do Evangelho: "Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Vem tu proclamar o reino de Deus." Com essas palavras radicais, Jesus queria mostrar que, mesmo esse mandamento da lei judaica de enterrar os pais, um dos maiores atos pelos quais os pais podiam ser honrados, como mandava o quarto mandamento, não podia ser uma desculpa para não seguir Jesus. Noutra frase similar, Jesus afirma que, se alguém ama o pai, a mãe, o irmão ou o filho mais do que ele, não é digno de ser seu discípulo. Vamos abrir um outro parênteses. Só mesmo Deus poderia pedir que fosse amado mais do que esses familiares tão próximos. Assim, Jesus, além de ensinar como ser discípulo, estava implicitamente revelando a sua divindade. Em terceiro lugar, uma outra pessoa diz que vai segui-lo, mas pede para despedir-se de sua família. E Jesus responde: "Ninguém que põe a mão no arado e volta para trás é digno do reino de Deus." Essa expressão pôr a mão no arado e olhar para trás ecoava duas passagens do Antigo Testamento. A primeira era o chamado de Eliseu, sucessor de Elias. Eliseu estava arando os campos quando Elias o chamou. Ele pediu para se despedir dos pais e Elias consentiu. A outra imagem é a da mulher de Lot, o sobrinho de Abraão. Ela olhou para a cidade de Sodoma, apesar de advertida para não fazê-lo, desejando talvez poder estar lá, enquanto a cidade era destruída pelo fogo dos céus. E o livro do Gênesis narra que ela se transformou em uma coluna de sal. Assim, com essas figuras, vemos como Jesus quer que o sigamos. Ele está em primeiro lugar. Devemos nos desapegar do restante. Não no sentido de não mais amar e não mais nos dedicarmos aos nossos queridos, porém de não colocá-los acima de Deus. Significa ainda que não pode haver retorno para a vida velha depois que se começa a seguir Jesus. Se usarmos a linguagem do livro do Êxodo, não se pode voltar ao Egito depois da libertação. Ainda na passagem do chamado de Eliseu, como dissemos, Elias permitiu a ele despedir-se dos pais, diferentemente de Jesus, o que mostra mais um momento de descontinuidade entre os comportamentos de ambos. Jesus mostra que é diferente, que quer mais, que seu chamado é maior. Ele não é apenas uma nova figura de alguém do Antigo Testamento. Ele é novo e superior. Quer tudo dos seus discípulos que irão testemunhar a sua morte,
sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Quer tudo de nós, também seus discípulos, e não apenas dos apóstolos, dos sacerdotes, bispos ou do Papa ou de outros consagrados. Quer isso de cada pessoa batizada. Em algumas situações, essa necessidade de não olhar para trás e de seguir Jesus acima de tudo se apresenta mais concretamente. Por exemplo, os territórios de missão, em que o Evangelho chega a pessoas de uma mesma família. Por umas é acolhido e por outras não. Estas últimas não aceitam a conversão do parente. Ou se criam diferenças nos modos de vida, mesmo que não haja uma rejeição literal. Então, ao cristão, é necessário colocar Cristo acima de tudo, até da própria vida. O amor a Deus deve superar qualquer outra reverência. Como dizia a Torá, a lei de Moisés, é preciso amar a Deus com toda a alma, toda a vontade, toda a força e todo o coração. Depois deste, que é o primeiro mandamento, é que vem o mandamento de honrar pai e mãe. Alguns são chamados à pobreza, castidade e obediência, como sacerdotes e religiosos, de um modo mais radical. Mas todos somos chamados à oração, ao jejum e à caridade, 3 pilares da vida cristã. Podemos nos perguntar hoje, como discípulos de Jesus, se o estamos colocando acima de todo o resto em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.